Bem-vindo a todas, bem-vindo a todos a essas nossas videoaulas de português para concursos públicos, para o Enem e para você que está estudando e está querendo melhorar aí os seus conhecimentos. Na videoaula de hoje nós vamos falar de um assunto muito recorrente em provas de vestibular e de concursos, que é o uso dos porquês. Até mesmo para você escrever uma redação, escrever um texto dissertativo ou dar uma resposta em uma prova dissertativa, você precisa saber usar adequadamente os porquês. Então vamos lá. Vamos começar então com os porquês com acento. Lembra, você tem dois tipos de porquê com acento. Você tem o porquê separado com acento e você tem o porquê junto com acento. Quando que eu uso o porquê separado com acento mesmo? Final de frase. Sempre no final de frase. Então, quer ver um exemplo? Você fala uma frase assim, ó. Você não foi à aula hoje? Por quê? Então você pega essa frase. Você não foi à aula hoje? Por quê? Esse porquê é separado e com acento. Por quê? Porque ele vem no final da frase. Ele vem acompanhado de pontuação. É o mais fácil. Grava isso. Separado com acento, final de frase. E quando que eu uso o porquê junto com acento? Porque junto com acento funciona como substantivo. Se ele funciona como um substantivo, ele vem sempre acompanhado de um artigo. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, a frase assim, ó. Não sei o porquê dessa sua alegria. Não sei o porquê da sua alegria. Ele está funcionando como um substantivo. O que eu não sei é o porquê. O, olha aqui, está acompanhado do artigo. O porquê. Um porquê. Se vier acompanhado então do artigo, ele está funcionando como um substantivo. Se está funcionando como um substantivo, é porque junto com o acento. Então, os porquês com acento são separados ou juntos. Se é separado é final de frase. Se é junto, ele funciona como um substantivo. Vamos para os outros dois tipos de porquê, que agora são os porquês sem acento. Quais são os dois tipos de porquê sem acento? Nós temos um porquê separado, sem acento, e um porquê junto, sem acento. Quando que eu uso o porquê separado sem acento? Eu uso o porquê separado quando eu for fazer uma pergunta. E eu uso o porquê junto quando eu for dar uma resposta, quando eu for dar uma explicação. Então, se eu estiver perguntando, eu uso o porquê separado, sem acento. Se eu estiver dando a resposta, eu uso o porquê junto, sem acento. Para quem estuda inglês, para quem estudou a língua inglesa, é como se fosse o why e o because. Então, aqui no porquê separado, você está fazendo a pergunta why, né? Para quem vai dar a resposta, ele usa o because. É a mesma ideia. Se você for fazer então uma pergunta, você for questionar, você usa o porquê separado. Se você for dar a resposta, você usa o porquê junto. Esse sem os acentos. Vamos ver um exemplo. Aí de repente você pergunta pro cidadão: por que você chegou atrasado? Você é chefe, você é patrão. Você virou patrão lá no seu concurso. Você pergunta pro cidadão: por que você chegou atrasado? Você está fazendo uma pergunta, então você usa o porquê separado sem acento. E se você fosse dar a resposta, você usaria o porquê junto. Você vai falar assim: eu me atrasei por causa do trânsito.
Eu me atrasei porque estava trânsito. Então esse porquê é uma explicação. Não é uma dúvida, é uma explicação, é a causa. Você está dando qual é a causa do seu atraso, ok? Esse porquê separado sem acento, ele pode ser facilmente substituído por qual motivo ou por qual razão. Eu ficaria assim, por qual motivo você chegou atrasado? Por que razão você chegou atrasado? Revisando, vamos lá, voltando tudo. Temos 4 tipos de porquê. Temos porquês com acento, porquê separado com acento, porquê junto com acento. O porquê separado com acento eu uso em final de frases e o porquê junto com acento eu uso como substantivo, então ele vem acompanhado de artigo. Grave esses dois que eles são os mais fáceis. Tá com acento? Se for separado é no final da frase, então ele vem sempre acompanhado de uma pontuação ali, uma interrogação ou um ponto final. Tá junto é um substantivo, vem acompanhado de artigo, então é o porquê junto com acento. E quando eu uso os porquês sem acento? Se eu vou fazer uma pergunta, seja uma pergunta direta ou uma pergunta indireta, eu uso o porquê separado. Isso, claro, se não for no final de frase. E se eu for dar a resposta a essa pergunta, eu vou dar a explicação ou a causa para essa pergunta, eu uso o porquê sem acento junto. Tudo bem? Ficou mais fácil gravar assim? Vamos ver se você gravou mesmo. Vamos lá fazer uns exercícios. Tenho aqui 4 exercícios e ele fala assim para mim. No primeiro, não sei o porquê de tanta euforia. Qual o porquê que eu coloco aqui depois do o? É o porquê junto ou é porquê separado? É com acento ou é sem acento? Vamos pensar, ele fala, não sei o porquê de tanta euforia. O é artigo. Se é artigo, então o que vem depois dele é um substantivo. Se é um substantivo, é porquê junto com acento. Não sei o porquê de tanta euforia. Vamos ver o próximo. Você não compareceu à reunião por quê? Qual o porquê que eu uso aqui? Nesse caso aqui, o porquê não é uma pergunta no final da frase? Não é final aqui, ó, não é a última palavra que eu estou usando, não é o porquê? Se é a última palavra que eu estou usando na frase, eu uso porquê com acento separado. Você não compareceu à reunião porque final de frase separado com acento. O próximo. Por que não desiste dessa aventura maluca? Ele está perguntando e não é no final da frase. Se ele está perguntando e não é no final da frase, é porque separado sem acento. Ele está perguntando, fazendo uma pergunta direta, e não é no final da frase que está o porquê. Então é porquê separado. E no outro ele fala assim, voltamos porque estávamos com muita saudade. Então aqui ele está explicando a causa do porquê voltou. Por que você voltou? Por que vocês voltaram? Voltamos porque estávamos com saudade. Ele está dando uma explicação, está dando uma causa, então é porque junto sem acento. Vamos ver se você entendeu mesmo. Aí na descrição do nosso vídeo tem um linkzinho lá para o nosso site que vai ter uma lista de exercício de usos dos porquês com gabarito. Entra lá, faz download e tenta resolver a lista toda. Lembre-se que treinar é muito importante para aprender. Não é só assistir a aula, você tem que pôr a mão na massa também. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar as próximas postagens e também dar um joinha no nosso vídeo se você gostou. Caso tenha alguma dúvida, angústia, mazela, dor, desespero, lamento, choro ou qualquer coisa relativa ao tema, não guarda para você não, senão isso pode fazer mal.
Coloca aí nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível. E se você estiver interessado em baixar outras listas de exercício, ver outras videoaulas e ter acesso a outros materiais sobre esse concurso e sobre outros concursos, você pode acessar o nosso site www.agoraAprendo.com. Um forte abraço!